Bom dia, Fernando Alexandre, muito bem-vindo ao Sob Escuta da Rádio Observador, uma entrevista no dia em que arranca o ano letivo 2025-2026. A primeira pergunta é se sabe dizer com exatidão quantos alunos é que vão começar as aulas sem um professor, pelo menos a uma disciplina, e a pergunta parece velha, mas não é, porque nos últimos dias o senhor deu 2 entrevistas em que disse coisas aparentemente diferentes ou contraditórias. Disse que 98% ou 99% das escolas, os professores estão todos colocados e os alunos vão ter aulas a todas as disciplinas, mas disse também que os números do Ministério da Educação não são fiáveis. O que é que podemos esperar, afinal? Nós temos uma auditoria que foi concluída em junho, que comprova aquilo que eu fiquei a saber por experiência própria, que os números do Ministério não são fiáveis. De qualquer maneira, nós temos um conhecimento da realidade e sabemos como é que as escolas funcionam. Aquilo que nós estamos a falar quando estamos a medir o número de alunos sem aulas, o nosso foco é precisamente perceber qual é que é o número de alunos sem aulas durante períodos muito prolongados. E nós não conseguimos medir isso e não conseguimos identificar exatamente esses alunos de uma forma sistemática. Essa é que é a questão. Nós estamos a falar de uma população muito grande, mais de 120 mil professores, e é natural que nessa população, em que milhares se reformam, em que uma percentagem elevadíssima tem mais de 50 anos, mais de 60 anos, haja muitas baixas, haja gravidezes, Ou seja, nós temos sempre, durante o ano letivo todo, muitos professores a sair da profissão, a terem que ser substituídos. E por isso, quando eu digo que, de uma forma geral, nós não temos um problema de alunos sem aulas, que prejudica as aprendizagens, aquilo que eu estou a dizer, porque apesar da enorme diversidade de números, todos convergem para o mesmo, é que o problema dos alunos sem professores é muito localizado, é muito centralizado, porque na enorme diversidade de números há uma regularidade. É que praticamente todas as estatísticas que eu uso vão dar exatamente ao mesmo ponto. É que 40% das situações que estão associadas a alunos sem aulas estão na Grande Lisboa. 10% estão em Setúbal, isto é, metade estão localizadas, e não é em todas as escolas. Mas onde há também mais alunos. Não. O Norte é a região com mais alunos. E no Norte não há problemas, ou seja, lá está, há faltas, mas os pais sabem que, de uma maneira geral, ou seja, os alunos quando deixam os alunos, os seus filhos na escola, eles vão ter aulas a todas as disciplinas. Mas há uma diferença entre estar na sala de aula e estar a ter aprendizagens. De tal forma que eu tenho dito ir... Não. No Norte e no Centro isto não é um problema. Não é um problema. Aliás, nós temos quase à volta de cerca de 20 mil professores profissionalizados na região Norte que não estão colocados. Sim. Eles não estão disponíveis para vir para o Sul. E já lá vamos. O que eu quero dizer, ou seja, eu não dou um número concreto, e não dei. A mensagem que é fundamental transmitir às famílias portuguesas é que a escola pública em Portugal, de uma maneira geral, tirando casos que estão localizados, garante aulas a todos os alunos, a todas as disciplinas. Eu hoje vou a uma escola marcar o início do ano letivo em Mãe Martins, à Escola Básica Ferreira de Castro, e nessa escola, que é uma escola num território com muitos desafios, o diretor diz-me que tem cerca de meia dúzia de horários por preencher, que podem ficar preenchidos esta semana. É preciso perceber que isto é um processo que decorre sempre dinâmico e todas as semanas surgem necessidades e vão sendo substituídas. Mas ele também me garantiu que todos os alunos estão a ter aulas com os instrumentos que nós demos, das horas extraordinárias, com os instrumentos que os bons diretores sabem usar, que é alterando os horários. Eu não tenho professor para uma disciplina, os alunos têm mais horas noutra disciplina em que o professor está disponível. E por isso vai encaixando. Mas deixa-me então pegar no que disse ontem à noite na CNN. Disse que os dados, como são usados em Portugal, servem simplesmente para causar um mau nome à escola pública, e depois referiu-se concretamente aos sindicatos. Os sindicatos estão a causar um mau nome à escola pública? Não são todos, mas a forma como é usada, aliás, acho que toda a gente nos últimos anos acabou por contribuir para isso. Eu próprio acabei por contribuir, porque eu também, quando cheguei ao Ministério, dei os números por fiáveis, toda a gente os usa há muitos anos, e de facto aquilo que se verificou é que eles não são fiáveis. E quando é que vão passar a ser fiáveis? Porque há poucos meses disse que seria agora, no arranque do ano letivo. Sim, vamos lá ver uma coisa. Nós temos sistemas de informação que estão a funcionar,
por exemplo, fazem a colocação dos professores e nós não substituímos isso de um dia para o outro. Eu não posso, como é fácil de perceber, um sistema informático que está a fazer a colocação de professores, eu não posso, agora vai parar isto, deixe de colocar professores e vamos ter um novo sistema. É preciso criar um novo, mas aquilo que nós vamos fazer... Mas disse-nos que seria neste ano letivo. Neste ano letivo vamos, porque nós temos, apesar de tudo, softwares nas mais de 300 aplicações que produzem imensa informação e que não é consistente muitas vezes, apesar de tudo elas cumprem uma função. E se forem utilizadas devidamente, e a auditoria da KPMG também deu pistas nesse sentido, onde nós vamos de facto medir os alunos sem aulas é na sala de aula, a partir do sumário. É a forma que temos de o fazer, porque é aí que tudo acontece. Se isto falhar e se não conseguir dar números, vai assumir responsabilidades políticas por isso? Nós este ano temos que ter esse sistema a funcionar. Isso garante-lhe que vamos ter. Não, isso vamos e assumir a responsabilidade, ou seja, se não conseguir dizer não é, quantos. Eu assumo sempre as minhas responsabilidades. Aquilo que eu não vou ter no próximo ano, mas o objetivo é termos em 2 anos, é de facto toda uma reconfiguração dos nossos sistemas de informação associada à grande reforma que estamos a fazer. Exatamente. Nós temos neste momento 3 entidades que gerem, digamos, recursos humanos, uma identifica necessidades, a outra contrata e a outra paga e dão números diferentes sobre isto, quando em qualquer departamento de recursos humanos de uma empresa isto está tudo conjugado, não é? Ou seja, quem contrata sabe quem é que está a pagar. No Ministério, eu peço informação a quem está a contratar, dão-me um número, peço a quem paga, dão-me outro número. Ora, isto não faz sentido nenhum. E por isso aquilo que nós vamos ter é uma agência para a gestão do sistema educativo e que vai ter um novo sistema de informação integrado e em que este tipo de dissonâncias, de discrepâncias, de erros, vão deixar de existir. Mas isso eu não prometo para este ano, porque isso não é possível, porque nós temos que fazer contratação pública, é preciso construir o sistema, e eu acredito, e é isso que nós já temos o diagnóstico todo feito, e temos o plano para montar. Estamos a iniciar o processo de contratação. E aquilo que com que eu me quero comprometer é que, de facto, daqui a 2 anos, nós possamos ter, do ponto de vista da administração, um sistema educativo que seja exemplar. E não há razão nenhuma para não ser. Aliás, e sobre isso, e para terminar a questão do modelo de contratação, disse que ele tinha de acabar. Disse isso ano passado. Quando é que vai haver essa reforma do modelo de contratação de professores? Não, o modelo de contratação não pode ser interrompido da forma que existe. Eu tenho dito isso muitas vezes. O modelo de contratação centralizado como existe, a sua revisão vai estar associada à revisão do Estatuto da Carreira Docente, que vamos retomar agora no final... Ainda este mês. No final de setembro vamos iniciar as negociações para definir os termos da negociação que decorrerá até o final deste ano e durante o ano de 2026, mas nós não podemos alterar o sistema de forma a que se frustrem as expectativas dos professores que andaram durante 10, 15, 20 anos a aceitar dar aulas muito longe da sua casa, na expectativa de um dia se poderem aproximar. Mas por isso, Sr. Ministro, mantém como princípio a ideia de dar mais autonomia às escolas e descentralizar a contratação de professores. Sim. Isso no passado motivou um braço de ferro com. Ou seja, a contratação de escola já existe. Ou seja, nós contratamos, aliás, quando se fala agora das necessidades, dos horários que estão por preencher, há muitos que não estão a ser preenchidos centralmente, estão a ser preenchidos através da contratação direta por escola. Eu não lhe sei dar o valor, mas são os milhares de professores que o caminho é esse? São contratados. Mesmo contra a vontade dos sindicatos? Não, ou seja, nós temos... Isso vai entrar no âmbito da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Nós queremos reforçar a autonomia das escolas. A contratação dos novos professores pode vir a ser feita de moldes diferentes. Por exemplo, nós no ano passado fizemos uma inovação, e que vamos repetir agora, em que fizemos um concurso externo extraordinário direcionado apenas às escolas mais carenciadas e nós permitimos a vinculação de professores, condicional à profissionalização, de professores que apenas têm a chamada habilitação própria. Isto, eu não sei se teria sido possível há uns anos, mas a verdade é que os sindicatos, todos, uns colocando mais objeções do que outros, mas todos acabaram por aceitar, porque a alternativa é termos alunos sem aulas. E aí devo dizer que os sindicatos, nas medidas inovadoras como o apoio à deslocação, em que nós estamos, no fundo, a pagar mais a alguns professores, todos os sindicatos, percebendo que este era um incentivo para conseguirmos colocar professores nas escolas com mais dificuldades em colmatar as suas necessidades, aceitaram essa medida diferenciadora, porque o apoio à deslocação, de certa forma, é diferenciarmos o salário. Consegue dizer... E é uma mudança grande do ponto de vista... Gostava de chamar a atenção para isso. Talvez há uns anos fosse difícil, aliás, quando eu comecei esta discussão, da parte de muitos sindicatos, houve logo a objeção de que estaríamos a pagar mais a uns do que a outros. Estamos, mas se nós de facto para trazermos professores para Lisboa, onde a habitação é mais cara, precisamos de dar esse incentivo, temos que dar. Consegue dizer a percentagem de professores colocados sem formação específica, ou seja, com a habilitação própria?
porque este número quadruplicou nos últimos 10 anos. Ou seja, nós o ano passado colocámos muitos professores, nomeadamente no concurso externo extraordinário, que estão nessa situação. Nós estamos a preparar com a Universidade Aberta a contratualização para eles permitirem a profissionalização em serviço desses professores. E eu recebi esses números, eram cerca de 800. O fecheiro que eu recebi tinha 800, não sei se são a totalidade, mas são aqueles que estão em condições de avançar para a profissionalização. Pelo menos é um fecheiro que eu vou partilhar com a Universidade Aberta, que vai ter a possibilidade de oferecer um curso que vai ser suportado integralmente pelo Ministério e que permite compatibilizar a lecionação com a profissionalização frequentando esse curso, que é online. Porque vejam, a profissionalização depois tem esta dificuldade que é alguém que continua a trabalhar, está a dar aulas e tem que frequentar, no fundo, uma formação. E essa formação, de facto, a Universidade Aberta tem uma vantagem, porque tem um modelo de formação online que responde a isso. Não é nenhuma inovação que estamos a fazer, isso já se fazia. Aquilo que nós estamos a fazer agora é porque temos muito mais professores com habilitação própria, estamos a contratualizar para que eles tenham essa possibilidade de se profissionalizar e serem integrados definitivamente na carreira. Porque essa integração com a habilitação própria é condicional. Certo, mas esses que estão aptos para profissionalização são apenas 800, não é? O universo foi de ser o número maior que me deram do que ontem, isso. não consigo dizer se há mais, mas esse foi o número que me deram ontem. Sim. Mas é um dado que o preocupa, o facto de ter quadruplicado nos últimos 10 anos o número de professores sem Ou seja, obviamente formação. nós temos que caminhar no sentido sempre de garantir que esses professores têm a necessária componente pedagógica na sua formação, didática, tudo isso, mas o nosso sistema de ensino superior é um sistema com elevada qualidade. Aliás, nós estamos a olhar também para aquilo que são as condições para a habilitação própria e temos situações que não fazem sentido, em que muitas vezes diplomados numa licenciatura de uma boa instituição, pelas regras que são definidas para cumprir o número de ECTS, para poderem pertencer a um determinado grupo de recrutamento, ficam excluídos. Eu olho, não vou dar agora aqui exemplos, mas o meu gabinete esteve a brincar nos últimos tempos a fazer isso, a ver se eles podiam ir dar aulas. Não devem estar satisfeitos, se calhar. Estavam a ver a possibilidade de ir dar aulas e quase ninguém podia dar aulas. Estamos a falar de pessoas com mestrados, são pessoas muito qualificadas, as pessoas que estão no meu gabinete. E não podiam ir dar aulas. Mas não é preciso só qualificação, é preciso também. Claro, ou seja, o que eu quero dizer com isso. O que eu quero, claro, ou seja, e por isso essa dimensão é importante, sem dúvida, mas de qualquer maneira a dimensão científica, que é basilar para poder ser professor, está garantida, não é? Okay. Disse em entrevista à Antena 1 que existem mais de 20 mil professores não colocados e a maior parte no norte do país. Não aceitam deslocar-se para outras regiões, principalmente no centro e no sul, e recusam horários completos. Porque é que o governo não reforça ainda mais os incentivos para que venham para estas regiões do país? Nós fizemos isso com o apoio à deslocação, ou seja, o apoio à deslocação permitiu a deslocação de muitos professores, ou seja, tivemos 2.800 professores a receber o ano passado o apoio à deslocação. E ainda assim houve pessoas que acharam que a compensação não era suficiente. Sim, o salário dos professores, aqueles que estão no início de carreira, é baixo. Isto é óbvio, é só olhar para a tabela, ele é baixo e por isso o custo de vida é muito elevado, mais as viagens entre o Norte e Lisboa, ou o Algarve, que é outra região também muito, muito carenciada. Agora, nós fizemos isto pela primeira vez, foi inovador. Aumentámos este ano de 450 para 500 euros o valor máximo, para quem está a mais de 300 km. Não quer dizer que nós estejamos, no âmbito até da revisão do Estatuto da Carreira Docente, disponíveis para rever esse valor. Mas nós temos que rever, se calhar, o modelo, porque foi esse até o compromisso que eu tive com os sindicatos. Esta é uma medida de urgência, mas nós, de facto, temos que pensar como é que ajustamos a colocação do professor ao custo de vida. Isto é um problema que se coloca em muitas áreas, não é apenas na educação. De qualquer maneira, eu gostava de dizer que há outro trabalho que estamos a fazer. Nós vamos contratualizar com as instituições de ensino superior de Lisboa, de Setúbal e do Algarve a formação de professores nestas regiões. Porque a verdade é que a formação de professores esteve muito concentrada a norte e é isso que faz com que hoje a grande bolsa de professores esteja lá. Obviamente, se tivermos um professor que vive nesta região, que estude nesta região e que fique nesta região, é mais fácil que depois fique a dar aulas nesta região. O que é mais difícil é, de facto, deslocar alguém que fez a sua vida em Braga ou em Guimarães e vir agora para Lisboa, ainda sobretudo numa situação difícil. E aqueles que vêm sempre na expectativa de poder voltar à sua terra. Sim. Ainda sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente, que já mencionou, que vai arrancar este mês, não é? Já admitiu alterar o modelo de avaliação dos professores. Admite que o desempenho dos alunos possa vir a contar para esta avaliação? Que foi uma hipótese colocada há alguns anos. O sistema de avaliação, obviamente, tem que ser baseado no mérito.
E o mérito tem a ver com os resultados que se conseguem. Olhar para... Não pode ser a nota dos exames dos alunos, mas se calhar olhar para os resultados que nós temos nas aprendizagens. Eu não sei se tiveram a possibilidade de seguir essa informação que foi disponibilizada esta semana às escolas. As escolas esta semana receberam informação muito importante sobre o resultado das provas moda, que foram para o 4º ano e para o 6º ano. Cada escola recebeu a informação sobre os resultados das provas moda com resultados por turma, que é uma informação muito importante para o diretor para ver como é que as diferentes turmas, no mesmo ano, se comportaram nessa avaliação. Essa é uma informação muito importante, ou seja, como é que a turma é feita? Quais são os critérios para a composição da turma, que é muito importante para os resultados finais. Qual é que foi o papel do professor no trabalho, no resultado que foi conseguido? E nós temos que olhar para isso. Qualquer diretor, o Ministério como um todo tem que olhar para as escolas, os diretores têm que olhar para as turmas e nós temos que ter formas de avaliação daquilo que são os resultados do sistema educativo. O que é muito arriscado é, se não tivermos um sistema bem feito, é de facto estar a associar, se eu de facto juntar só alunos muito bons e que vêm de um meio socioeconómico muito favorecido, obviamente até um professor mediano vai parecer excelente. É preciso ter muito cuidado. Agora, nós obviamente temos que premiar o mérito e aquilo que nós temos neste momento é um sistema que não o faz. Nós temos, em parte por causa do sistema de cotas, na passagem do 4º para o 5º escalão e do 6º para o 7º, nós temos uma distorção enorme nas avaliações, que faz com que muitas vezes, isto foi-me dito por muitas pessoas, aquilo que nós temos é, na atribuição das notas, muitas vezes o que se faz é dar a nota melhor àquele que está em condições de progredir. Ora, alguém que trabalhou muito, fez um excelente trabalho, se dedicou de corpo e alma aos alunos, ao não ter depois a avaliação que resulta do seu trabalho, mas dessa ponderação que claramente não devia afetar a avaliação que está a ser feita, obviamente fica desmotivado. Ora, a avaliação nunca pode desmotivar e por isso ela tem que ser simples, não pode ter uma carga burocrática, tem que incentivar os professores a empenharem-se na sua profissão e, sobretudo, tem que ser um incentivo para os professores terem melhoria contínua. Um professor é alguém que está sempre disponível para aprender e que tem que estar sempre a aprender. E num sistema de avaliação nós temos que valorizar essa dimensão. Sr. Ministro, falamos sobre os alunos imigrantes. Tem dado muito e tem sublinhado muito a importância dos mediadores culturais e linguísticos na integração destas crianças, mas há problemas na colocação destes profissionais. Filinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores, veio dizer que as escolas vão arrancar com 0 mediadores, são palavras do próprio. Pedia-lhe que confirmasse ou não este número e, se sim, se esta é a realidade que existe no terreno, como é que se explica isto? Eu, ano passado, comecei o ano letivo visitando um conjunto de escolas no Algarve que têm projetos interessantíssimos para a integração de alunos imigrantes. Estes projetos existem há muito tempo. Os mediadores culturais e linguísticos foi uma medida do nosso governo que entrou em vigor a meio do ano letivo passado. E que, entretanto, até aumentou o número de E aumentou. Qual é que é a questão? Do ponto de vista da contratação, não era possível, do ponto de vista dos contratos, renovar os que já estavam a trabalhar. E por isso, aquilo que vai ter que ser feito, está autorizado, as escolas agora têm que contratar. E o processo de contratação, as aulas estão a começar agora, mas a autorização para contratação já foi enviada no início de agosto. Então, e foram os diretores das escolas estas coisas demoram, ou seja, é natural que a contratação não esteja completada, mas têm autorização para contratar, como também têm autorização nas escolas todas para garantir que todas as escolas têm um psicólogo. Também foi uma autorização que este governo deu. Nós permitimos a contratação de modo permanente de 1.404 técnicos especializados, terapeutas da fala, nutricionistas, psicólogos, e fazendo uma análise que vai garantir que todas as escolas, o que não acontece atualmente, têm pelo menos um psicólogo. Isto também foi aprovado em agosto. Neste momento, nem todas as escolas têm um psicólogo, mas têm a autorização para o contratar. E por isso estas questões demoram algum tempo. Os mediadores culturais e linguísticos, a autorização está dada, mas não estamos a falar... Quer dizer, se houver uma escola que só traz um mediador cultural em novembro ou dezembro, atrasou-se. Agora pode não estar no início porque, de facto, teve a ver com o processo administrativo. Mas deverá ter ainda este mês. É possível que ainda tenham mediadores deste mês? Não conheço, ou seja, não sei como é que as escolas estão a fazer. Ou seja, isto aqui há uma diferença, como eu estava a dizer há pouco, naquele exemplo das escolas que garantem que mesmo não tendo os professores todos, os alunos têm aulas, as escolas funcionam de forma muito diferente. Há umas muito mais eficientes do que outras. Isto para a avaliação também é importante, neste caso dos diretores. Falamos sobre ensino superior, sobre a questão das propinas, que motivou um debate acalorado. Considerou
que a diminuição dos alunos colocados no ensino superior era preocupante. Entretanto, anunciou o descongelamento das propinas, bem sei que é para acompanhar a inflação. Há um problema evidente de falta de habitação. De um modo concreto, há um problema no alojamento estudantil. Também conhecemos a sua posição ideológica sobre as propinas, acompanhada por muita gente, aliás, mas este descongelamento das propinas não surge em contraciclo, ou seja, quando há tantos obstáculos ao acesso ao ensino superior, descongelar as propinas não é criar ainda mais obstáculos? Nós o ano passado dissemos que olharíamos para as propinas quando estivéssemos em condições de alterar o modelo de ação social. Tínhamos previsto alterar em 25-26, a crise política atrasou os nossos trabalhos e por isso aquilo que já foi anunciado, vamos ter uma revisão do modelo de ação social com base num estudo que foi apresentado a semana passada, que vai, até ao final do ano, nós vamos ter esse sistema aprovado. E já anunciei um reforço de 43% das verbas de receitas de impostos, de 70 para 100 milhões de euros, para a ação social, e por isso em 26-27, que é quando nós vamos ter a atualização em 13 euros da propina de licenciatura, nós vamos ter um novo modelo de ação social. E nesse modelo de ação social, como eu tenho dito, nenhum aluno ficará excluído do acesso ao ensino superior por causa da propina, porque o custo será coberto e iremos além daquilo que são as necessidades, obviamente tendo em conta as condições de rendimento do agregado familiar, aquilo que é o custo de vida. Nos alunos deslocados nós temos um problema, em parte por causa do custo da habitação, ou seja, nesse estudo o custo da habitação é o que mais pesa na fatura. É considerada a maior restrição. Agora, eu gostava de lembrar que nós temos neste momento 90, já não são 90, já são só cerca de 60, mas no PRR há 90 novas residências. Nós no próximo ano, relativamente àquilo que tínhamos no início do PRR, vamos ter mais 90 residências no país todo. A funcionar, perfeitamente habitáveis. Sim, lá está. As obras têm que ser concluídas, não é o Ministro que vai fazer isso. Mas nós estamos a acompanhar uma a uma e a nossa perspectiva é que de facto as metas vão ser concretizadas. Nós já temos 19 que já abriram e que adicionaram cerca de 1.500 camas. Durante o mês de setembro vamos ter mais 9 novas a abrir, que vão adicionar 1.100 camas novas, e vamos ter até 2026, até meados de 2026, a concretização das restantes cerca de 60 novas residências, que vão adicionar, ou seja, no total, essas 90, como eu disse há pouco, são cerca de 11.000 camas. Nesta fase, e dadas as condições da nossa indústria da construção, seria um erro estar a adicionar mais, a apresentar mais projetos de construção de residências. Só ia inflacionar os preços. Por isso, aquilo que eu tenho dito às instituições de ensino superior é que planeiem o pós-PRR, faça aquilo que são as suas estratégias de desenvolvimento e da atração de alunos, que planeiem as infraestruturas para receber estudantes deslocados. Porque eu também tenho dito isto muitas vezes, as residências têm que ser vistas de uma forma muito mais ampla, porque nos estudantes deslocados temos aqueles que têm de facto dificuldades financeiras, mas qualquer estudante deslocado tem dificuldades de integração. Nós sabemos que o insucesso escolar é muito maior nos estudantes deslocados e por isso as residências deviam ser vistas como instrumentos de integração de todos os alunos deslocados e não apenas como um sítio para onde as Mas famílias... antes de passarmos ao próximo tema, só insistir na questão do sinal político, se quiser, que é dado com o descongelamento das propinas. Reconheceu que ainda há um caminho a percorrer, sobretudo no que diz respeito ao alojamento estudantil. Não seria mais avisado resolver primeiro o problema minorar o problema do acesso à habitação para estudantes deslocados e depois sim avançar e resolver também a questão da ação social e depois sim avançar com o descongelamento das propinas? Mas veja, isto é tudo para 26-27, ou seja, a atualização das propinas, que no fundo é basicamente garantir que elas não diminuem em termos reais, ou seja, vamos ter as propinas constantes em termos reais, ou seja, é basicamente isso. Nas licenciaturas? Nas licenciaturas, sim. Nos mestrados já não. Podemos falar depois dos mestrados e do objetivo de fazer isso, mas por isso nós vamos ter a ação social e vamos ter esta construção das residências. E por isso, eu acho que nós temos a ser consistentes porque estamos a fazer isso de uma forma que é concertada. Ou seja, nós no início do próximo ano letivo vamos ter as tais mais 11.000 e tal camas e vamos ter um novo modelo de ação social. E isso garante que, de facto, não é por causa desses 13 euros que algum aluno vai ficar excluído do acesso ao ensino superior. Em relação às propinas de mestrado, é importante dizer que isto tem a ver com aquilo
que o Miguel está a dizer de ser uma visão ideológica. Sem qualquer... Claro. Não é depreciativo. Claro. Mas que é uma visão ideológica, de facto, é que, na nossa perspectiva, a autonomia das instituições de ensino superior é essencial. Foi isso que fizemos com a aprovação do RGES, do novo regime jurídico das instituições de ensino superior, que reforça muito a autonomia das instituições. Ora, a autonomia só existe se as instituições puderem ter recursos próprios. Uma instituição que depende integralmente do Orçamento de Estado depende integralmente do Governo. Não é autónoma. E os recursos próprios passarão por serem os próprios alunos. Nós temos que introduzir aqui algum espaço para as instituições que seguem diferentes estratégias poderem ter capacidade de buscar diferentes formas de financiamento. Porque são essas diferentes formas de financiamento que vão permitir executar projetos inovadores, projetos diferentes. Porque são basicamente a receber o Orçamento de Estado, vão receber todos por igual, com a mesma regra, para fazer todos o mesmo, que é oferecer um determinado leque de cursos. E não é isso que nós queremos. Nas de mestrado, é importante dizer isto, Portugal hoje está num espaço internacional. O ensino superior é cada vez mais um espaço internacional. Nós, hoje, temos em Portugal instituições que competem ao mais alto nível. E que conseguem atrair estudantes de todo o mundo, não apenas porque temos sol e boa comida, mas porque temos dos melhores professores e dos melhores cursos do mundo. Isto é um ativo extraordinário. Isto muda completamente a imagem do país. Portugal, que há 20 anos era visto como um país de pessoas pouco qualificadas, hoje é visto como um país que forma talento ao mais alto nível em algumas áreas. Só pode fazê-lo se puder competir com as melhores instituições a nível internacional. Como é que vai fazer? Com uma fórmula de financiamento que dá o mesmo a todas as instituições? Não, nós temos que permitir que eles compitam com os mesmos instrumentos que os outros. O que depois essas instituições têm que garantir, e algumas estão a trabalhar nesse sentido, eu já lhes transmiti, na minha opinião deviam ir ainda mais longe, é com as receitas que conseguem, uma parte deve ser de facto dedicada aos estudantes portugueses que não têm condições financeiras para integrar esses mestrados. Vejam, o facto de nós termos alguns dos melhores mestrados em algumas áreas em Portugal é uma possibilidade dos portugueses, sem irem para o estrangeiro, frequentarem um dos melhores mestrados a nível internacional. Eu adiciono a isto que hoje, como sabem, muitas famílias, obviamente com capacidade financeira, e felizmente em Portugal há muitas, os filhos vão estudar para o estrangeiro. Sim. E por isso nós temos mesmo que ter das melhores instituições de ensino superior também, para que fiquem cá, porque alguém que vai estar para o estrangeiro, a probabilidade de regressar ao país é muito baixa. Vamos voltar ao ensino obrigatório. Pela primeira vez, todos os exames do 9º ano foram realizados em formato digital e houve algumas dificuldades, houve falhas técnicas, houve atrasos na divulgação de resultados, até a fuga do enunciado que era suposto ninguém ficar a conhecer. O que é que vai fazer este ano para que estes problemas e este tipo de problemas não se repita? Sem estar a parecer assim um otimista inconsciente, eu penso que aquilo que aconteceu com as provas digitais do 9º ano foi um grande sucesso. O país deve orgulhar-se daquilo que as escolas conseguiram fazer. Aliás, houve muita gente a dizer não devem fazer porque isto não vai ser possível. As escolas, em articulação com as autarquias, com os serviços do Ministério, com o meu gabinete e dos secretários de Estado, conseguiram que em todo o país, de Bargança à Vila Real de Santo António, a Grândola, em todo o país, no Minho, em todo o país, estas provas fossem realizadas com alguns problemas, mas foram mesmo marginais. Ou seja, portanto, este modelo é para continuar. Este modelo é para continuar porque foi um sucesso. Foi um sucesso que mostrou que quando nós colocamos foco na organização e definimos um objetivo e mobilizamos a comunidade, todos trabalham para conseguir uma dimensão fundamental, que é garantir que uma dimensão que é a aquisição de competências digitais é para todos os portugueses em todo o território nacional. E esta é uma das razões para a importância das provas digitais. É que as provas digitais que colocam desafios, nós no ano passado cancelámos as provas digitais porque toda a gente nos disse que não havia condições. Eu tinha acabado de chegar ao Ministério e na semana seguinte cancelei logo as provas. Ouvi os diretores, ouvi uma série de entidades e todos me disseram não há condições para garantir o funcionamento. Ora, passado um ano, nós trabalhamos para reunir essas condições. Não foi perfeito, mas foi um grande sucesso. Mas a vantagem das provas digitais não é mais para a ótica do professor que corrige as provas e menos para o aluno? Não, para o aluno é importante porque ele tem que ter destreza digital, a escrever, a pensar, isso é fundamental, ou seja, não há dúvidas sobre isso. E para o professor, e para o corretor, e para a qualidade da correção há também uma enorme vantagem, que vai, aliás, acontecer no secundário. Este ano aconteceu num projeto piloto em filosofia, para o ano será para todos, em que as provas
passarão a ser corrigidas, não teremos os professores a andar com montes de papel no carro e para trás e para a frente e para casa e isso tudo, e às vezes há chatices que acontecem, que obviamente quando temos milhares de professores envolvidos nisso é natural que possa haver problemas, e por isso os exames serão digitalizados e teremos uma correção de provas muito mais justa e muito mais fiável, porque os professores deixarão de corrigir o exame na íntegra. Eles corrigirão apenas uma questão, o que é muito mais eficiente para o professor, e reduz o viés que nós sabemos que cada professor introduz na correção. O que está a dizer é que as provas digitais vão ser estendidas também ao 12º ano e 11º ano? Não. A correção é que é digital. No secundário, porque são provas de facto que são decisivas para a vida das pessoas, e como nós vimos com o apagão, e podemos ter outro tipo de disrupções, não podemos ter alguém que anda a preparar-se 3 anos para fazer um exame, chegar ao dia do exame e ter uma falha no computador e ficar nervoso por causa disso. E por isso, aliás, isso foi uma mudança que nós fizemos em relação ao governo anterior. O governo anterior tinha previsto que as provas de secundário eram digitais, e aí não foi foi mesmo uma alteração de modelo, porque nós não concordamos que as provas que são tão decisivas para a vida das pessoas dependam de tantos fatores que não são controláveis pela escola. Da energia, da conectividade, e por isso as do secundário continuarão a ser feitas em papel. Vamos ainda ao ensino pré-escolar. Continua a ser um problema por resolver, que também já tem assumido. Anunciou que o número de vagas vai aumentar com protocolos com municípios. O Governo prometeu abrir mais 6.000 vagas ainda há tempo deste ano letivo. Das 6.000, quantas é que já foram abertas? Ou seja, nós criámos mais 54 salas da rede pública do que o ano passado. Sim. E com os privados conseguimos contratualizar cerca de 1.300 vagas. Estamos à espera do resultado das IPSS, mas sabemos que continuamos a ter milhares de alunos por colocar. Eu não consigo dar exatamente o valor, porque no portal das matrículas há pessoas que se matriculam numa escola pública e depois podem ter o lugar na privada, mas sabemos que serão pelo menos 7, 8 mil, à volta disso. Aquilo que nós identificamos foram os municípios, mais uma vez, onde estão concentradas essas necessidades, e vamos dar mais uma vez ao mesmo: Grande Lisboa, Península de Setúbal, Algarve, e enviámos uma proposta às autarquias que agora estamos a negociar com elas para que possa haver um aumento de salas, em que isto é a iniciativa das autarquias, é uma responsabilidade das autarquias, mas que o Governo, no final, é o responsável último, dá as condições financeiras para a concretização da medida. Eu não garanto que consigamos responder a todas, mas as solicitações que estamos a ter da parte das autarquias é muito positiva e vamos assinar vários acordos nos próximos dias. Sr. Ministro, recentemente o Ministério anunciou alterações às aprendizagens essenciais de cidadania e desenvolvimento, que levou aqui a um grande clamor político, em particular a questão da identidade de género. Não estamos a falar da educação sexual, mas sim da identidade de género. Na altura disse que isto era um tema que tinha de ser tratado com muito mais cuidado pela sua complexidade, mas nunca chegou a explicar o que é que estava a correr mal e o que é que tinha de ser corrigido em concreto. O que estava a correr mal nessa área, como na disciplina como um todo, é que ela de facto não tinha estruturação nenhuma. Nós pela primeira vez, nós somos o primeiro governo que verdadeiramente vai dar atenção à disciplina de cidadania. Nós estruturamos a disciplina. Aliás, vamos ter uma grande ação dia 31 de outubro, no dia da poupança, na área da literacia financeira, que passa a ser uma dimensão que é obrigatória desde o primeiro ano até ao 12º ano, ou seja, vamos ter em todos os anos. E o que é que se coloca aqui, que também se coloca em matérias, seja da educação sexual, seja da identidade de género, quem é que vai lecionar estas matérias? Quem é que vai lecionar estas matérias? Como sabem, não há um grupo de recrutamento, não há um professor especialista em todas estas áreas. E por isso é preciso, e por isso nós demos também, até ao final do primeiro período, tempo às escolas para se organizarem, para planearem quais são as áreas em que querem, como é que vão, no fundo, planificar os vários conteúdos ao longo dos vários anos, e também para pensarem nos recursos que vão afetar a isso. No caso da literacia financeira, nós vamos fazer, e eu já comuniquei ao CRUP e ao CSISP no início desta semana, com as faculdades de Economia e de Gestão de todo o país, seja com os professores, seja com os alunos do final das licenciaturas de Economia e de Gestão ou de mestrado, vão ser convocados para participarem na formação dos alunos do básico e do secundário. Aliás, devo dizer que há muitos que já fazem isso. Há muitos alunos que voltam às suas escolas para dar aulas de literacia financeira, e a partir desses exemplos que já existem, nós vamos querer generalizar a todo o país. Porque, de outra forma, eu próprio darei uma aula de literacia financeira na próxima semana,
na terça-feira, Onde? na escola onde eu estudei, na Figueira da Foz, na minha escola secundária. Eu vou ter a oportunidade de voltar à minha escola desta vez para dar uma aula. E precisamente de literacia financeira, porque é uma área em que eu trabalhei. E, de facto, em muitas áreas da disciplina de cidadania, nós precisamos da colaboração de outras entidades. Na área da identidade do género, porque não havia regulação, aquilo que nós tivemos foi, muitas vezes, a intervenção de algumas entidades na escola de forma desregulada. Isso foi pontual, mas no caso, ou porque a escola não tratou bem o tema, isso resultou num choque para as famílias. Ora, nenhum pai pode colocar uma criança, e estamos a falar de crianças muitas vezes do primeiro ciclo, na escola, e quando a coloca lá tem que estar totalmente tranquilo. Não pode pensar que se vai passar lá algo que não estava previsto. E por isso é que agora é esperado o envolvimento dos pais. Exatamente, ou seja, nós vamos ter mais regulação, porque mesmo estas entidades, numa área como a literacia financeira, vão ser assinados protocolos. Aqui vai ser o próprio Ministério a mobilizar as faculdades de Economia e de Gestão, mas tem que ser regulado. Não pode ser agora, e sobretudo quando nós estamos a falar de crianças muito pequenas, e nós proibimos também os telemóveis, quando nós estamos a falar de crianças que não têm capacidade de decisão ainda, não têm a capacidade de dizer eu não quero fazer isto, eu não quero ouvir isto, não têm essa capacidade, e no telemóvel também não têm muitas vezes a capacidade de o desligar, o Estado tem a obrigação de regular. Mas nesse caso, então, explique só como é que isso vai acontecer. Ou seja, os pais vão ter poder de veto, vão poder dizer não quero que isto seja lecionado desta forma ou com Isso vai ser feito no âmbito do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico, onde os pais estão representados, e a própria escola regulará isso. Ou seja, aí nós respeitamos também a autonomia das escolas. Eu penso que nós... Terão a última palavra. Nós demos agora indicações suficientes para que no âmbito da autonomia as escolas possam decidir a implementação da disciplina de cidadania. Mas isso não se pode traduzir em diferenças programáticas. Aliás, imagino que há uma escola num determinado contexto que, em conjunto com pais e professores, entende que questões como a identidade de género não devem ser abordadas. A identidade de género está praticamente excluída, ou seja, pode ser tratada no âmbito dos direitos humanos. Exatamente. Com exemplos exemplos de violência. Mas não é um tema que é suposto ser tratado. Aliás, eu gostava de referir que foi feita uma análise internacional desta disciplina. Aliás, nós vamos ter uma avaliação em 2027 desta disciplina, uma avaliação internacional. Foi este governo que decidiu. Estão a ver a importância que nós damos à cidadania e desenvolvimento. E não é comum ter sequer a educação sexual nesta disciplina. Aliás, como em Portugal também não tinha que ser, porque a educação sexual está regulada e está noutras disciplinas. Eu tenho dito isto várias vezes. Se a educação sexual dependesse da disciplina de cidadania, a educação sexual em Portugal era um desastre. Era um desastre completo. Não estou a dizer que não haja pontualmente, e nós vimos nos mídias, projetos interessantes nessa área desenvolvidos em algumas escolas, só que a educação sexual é algo tão estruturante que nós temos que garantir que todos os alunos têm esses conteúdos e têm essas aprendizagens, porque é essencial para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento. Isso não pode ser agora uma decisão ad hoc de uma escola que vai ter ou não vai ter educação sexual. Eu acho que isto é importante perceber isso, e por isso é que nas disciplinas de cidadania e desenvolvimento, o que é verdadeiramente importante? É preparar os jovens, as crianças e os jovens, para serem membros ativos da construção de uma democracia. Por exemplo, os mídia. É uma área que é importantíssima também. Porque o Miguel estava a dizer que áreas. Há 4 que são obrigatórias e que vão ser tratadas todos os anos ao longo todo o país e os direitos humanos, as instituições políticas, a literacia económica e financeira, a parte da sustentabilidade, são obrigatórias para todos. E depois há outras que são obrigatórias em todos os ciclos, mas não tem que ser em todos os anos. Isto já estrutura muito. Ou seja, apesar de poder haver alguma diferença nas escolas, a diferença não pode ser muito grande. Alguma pode dar mais peso aos mídias, outra pode dar mais peso à saúde, mas de qualquer maneira... Arruma mais os conteúdos. A disciplina fica estruturada. Vamos acelerar, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Sobre essa decisão que causou algum clamor, para usar a expressão da Mariana, mas também houve outras comunicações que obrigaram, de alguma forma, a novas explicações em cima de explicações. Foi o caso da extinção dos organismos como o Plano Nacional de Leitura ou Rede de Bibliotecas Escolares, a extinção do FCT e a criação de uma nova agência. Todos estes anúncios têm um aspecto em comum, que foi surpreenderam os agentes do setor e obrigaram-no a ter de explicar em concreto o que é que se estava a passar. Estamos a mudar as coisas, é assim.
Mas Se esta, é a mudássemos melhor, nada, não era preciso mas explicar esta nada. é a melhor forma de comunicar, ou seja, quando surpreende o setor ou os agentes do setor com estes anúncios. Eu tenho tido algumas... É porque há quem o acuse de não saber dialogar com... Não, há quem me acuse de ser rápido. Mas eu acho que não há reformas sem rapidez. Nós não podemos... Eu tive agora uma reunião com o grupo na segunda-feira. Vamos ter a discussão da agência. A agência nós queremos que seja criada, que entre em vigor a 1 de janeiro. Mas o processo de discussão pública vai acontecer antes disso. Porque a criação da agência em si, orgânica, não tem nada de especial. Aquilo que vai ser a mudança de paradigma da organização da ciência em Portugal vai ser discutida com a comunidade científica. Agora, Só que já decidiu, não é? Já decidiu e é isso que... Não, a nova agência já. Isso é uma prerrogativa do Governo. Vamos ter uma agência para a investigação e inovação organizada de uma forma diferente, mas aquilo que é importante para a comunidade científica e de inovação, que é em que áreas é que nós vamos colocar o orçamento e como é que vamos colocar, isso vai ser tudo discutido com a comunidade. Agora, podíamos dizer que precisamos aqui de 1 ano para fazer a revisão disso. E eu disse aos reitores, quer dizer, em Portugal é assim, cria-se um prazo de 1 ano e depois durante 6 meses não se faz nada. Ora, nós aqui estamos mesmo a trabalhar, até porque é para isso que eu vim para o Governo e me mudei de Braga para aqui. E por isso eu estou aqui para fazer e quando não puder fazer, volto a Braga que tenho lá muito que fazer. Mas essa rapidez não pode fazer com que perca a confiança Não, eu penso que não. Veja uma coisa, quando nós temos... Por exemplo, o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares. Isso foi articulado com a diretora da Rede de Bibliotecas Escolares, a doutora Manuela Pargana da Silva. Toda a gente sabe que hoje essa rede é completamente estruturada e aquilo que nós fizemos é o contrário daquilo que foi dito na praça pública. É que aquilo que existia são estruturas de missões temporárias para o Plano Nacional de Leitura e para a Rede de Bibliotecas Escolares, que agora vão ser estruturas autónomas, departamentos dentro do Instituto para a Educação, Qualidade e Avaliação. É exatamente o contrário daquilo que foi dito. Mas no caso da FCT são públicas e conhecidas as reservas levantadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, compreende essas reservas? O Sr. Presidente da República pode ter reservas, como é óbvio, não é? Em relação a tudo, e nós estamos cá para explicar. Mas eu penso também que ele se pronunciou sem ter tido nenhuma informação sobre ainda... Não procurou saber? Não, está a haver um diálogo nesse sentido. Não, o Presidente da República não procurou informar-se, é isso que está a sugerir? Não, ou seja, pronunciou-se antes de ter a informação, porque ainda não tinha. Ou seja, nós o que anunciámos a 31 de julho foi a reforma do Ministério em termos globais. Isto é um Ministério muito grande, tem muitas áreas. Veja, nós a semana passada apresentámos a criação da nova Agência para a Investigação e Inovação, o Instituto para o Ensino Superior e o RGES. A proposta da RGES teve 16 anos para ser revista. Nós revimos-la no governo anterior em 8 meses. Também há quem ache que isto foi rápido, não é? E agora, nós apresentámos a semana passada e de facto não havia grande discussão sobre isso, mas nós fizemos todas as discussões. Talvez estejamos a ser rápidos a fazer reformas, mas é isto que o país precisa. E depois, obviamente, temos contestação de alguns setores, mas temos muito apoio, garanto-lhe, na comunidade científica, na comunidade de inovação, nos professores, nós temos muito apoio, porque as pessoas sabem que é preciso mudar e é preciso melhorar. E nós estamos a trabalhar para melhorar os serviços. Sr. Ministro, para melhorar o serviço às pessoas. Se estiver errado, mas é a informação que foi possível recolher, a extinção deste organismo será incluída num decreto à parte, certo? Da FCT, estamos a falar da o FCT. decreto foi aprovado em Conselho de Ministros e ainda terá de passar pelo Presidente da República, como todos os decretos-lei. Teme que o Presidente da República possa votar este diploma? Está sempre na sua posse. Aliás, há um decreto-lei da reforma da educação que ainda não está promulgado. E se isso acontecer, seria um grande revés para a sua reforma? Seria, ou seja, não era para a minha reforma, era para o país, era para a comunidade de investigação, era basicamente saber que temos uma instituição anquilosada, que ela própria reconhece. O Conselho Diretivo fez uma proposta de reorganização, o mundo está a mudar e queremos continuar com uma organização que vem dos anos 90, de facto era simplesmente parar o desenvolvimento do país, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, nenhumas, absolutamente. Vamos aguardar então pela decisão do Presidente da República. As reformas em Portugal são difíceis. E há sempre... De facto, as pessoas não estão habituadas a gerir, a viver como habitualmente. Pronto, isto é uma frase que diz desde o Estado Novo, mas de facto as pessoas quando depois dizem que querem mudar, mas a mudança, claro que traz riscos, claro que nem tudo vai correr bem, mas se nós continuarmos a fazer tudo como fazemos na área da ciência e da inovação, nós não vamos ter mais e melhor ciência com mais impacto. E a mudança que nós precisamos fazer na nossa sociedade e na nossa economia e também na nossa ciência não vai acontecer, garanto, porque o enquadramento institucional em que se faz ciência e inovação é decisivo e é isso que é preciso perceber. E aquilo que nós estamos a fazer é de acordo com as melhores práticas, tem o apoio da generalidade da comunidade científica. Claro que há algumas pessoas mais vocais,
ou pela idade, ou pela forma como conseguem chegar a algumas zonas de poder, mas não é isso que a comunidade sente. Aquilo que a comunidade sente é a necessidade de mudança, e é isso que queremos fazer. Temos ainda um assunto para abordar, e sabe qual é? Tem dito que a questão dos 30 candidatos ao curso de mestrado de Medicina está encerrado. Não é bem assim, até porque vai ter que ir ao Parlamento dar explicações. E, do outro lado, de outra forma, temos também 30 pessoas que estão com a vida ali um bocadinho alterada, ainda sem solução. O Ministério está a preparar-se para litígios legais? O litígio será com a Universidade do Porto. O Ministério não tem nada a ver com isto? Não. O Ministério, vamos ver uma coisa. Nós respeitamos muito a autonomia das instituições. Um ponto importante é que a autonomia não é autonomia para fazer o que se quer. É a autonomia de uma instituição pública financiada com recursos públicos. E por essa razão, nós demos atenção ao tema. E aquilo que eu, no telefonema que tive com o Sr. Reitor, em que devolvi a chamada que o Sr. Reitor me fez, aquilo que eu concordei em que concordámos os dois, foi que se houvesse base legal, ele me pediria a criação das vagas, porque eu não posso pedir, é ele que tem que pedir, e o que eu lhe disse foi, com base legal, se o Sr. Reitor pedir, eu aprovo. Ora, não tivemos base legal para isso, e eu, a 21 de agosto, e fiquei surpreendido, ainda não percebi, confesso, já lhe perguntei porque acha que teve motivações político-partidárias, uma vez não que o faço a mínima, Conselho Estratégico isso é algo que o Sr. Reitor terá que explicar, porque é muito estranho. Ou seja, isto foi a 21 de agosto, ele foi informado que da parte do Ministério isto é uma questão encerrada. Ele tem um problema para resolver dentro da instituição, o Sr. Reitor do Porto tem um problema para resolver dentro da instituição, é que a instituição dele informou esses 30 alunos, e foi isso que eu lhe disse. E se houve um comportamento indevido da Faculdade de Medicina, ele tem que mover um processo disciplinar dentro da Faculdade de Medicina. Isso é que eu gostava de saber que ele já fez, se ele já fez. E isso, de facto, é, de certa forma, uma responsabilidade do Ministério. A questão das vagas ou não para os alunos, que do meu ponto de vista, de facto, foram prejudicados, porque foram informados, criaram uma expectativa e foram informados pela Universidade do Porto, esse é, de facto, um tema do âmbito da responsabilidade da Universidade. E se os estudantes, de facto, avançarem para tribunal, será a Universidade do Porto que colocarão em tribunal, não é o Ministério, que fique muito claro. Não é o Ministério, é a Universidade do Porto, porque quem, de facto, criou a expectativa foi a Universidade do Porto. Autonomia, totalmente sempre respeitada, e com prestação de contas. É isso que é preciso. Uma última pergunta muito rápida. O senhor é Ministro da Educação e nos últimos dias, a propósito do acidente no Elevador da Glória, discutiu-se muito o que significa a responsabilidade política. Considera, como disse o Presidente da República, que Carlos Moedas é o máximo responsável? Nós nesta posição, obviamente, nós somos sempre, na minha área, em que o nosso grande objetivo é a igualdade de oportunidades em todo o território nacional. Quando há crianças que não têm acesso ao pré-escolar, eu sou o responsável por resolver o problema. Mas o facto de haver conselhos onde um Presidente da Câmara não está a resolver o problema, a minha responsabilidade é garantir que isso se concretiza. Quando alguma coisa corre mal, aliás, eu tenho dito isso muitas vezes, nós queremos clarificar as competências. Qual é que é a competência dos serviços, qual é que é a competência da escola, qual é que é a competência da autarquia, e depois a minha responsabilidade é garantir o recurso e as condições para que isso aconteça. Ora, Carlos Moedas garantiu isso, que eu saiba, e que saibamos, para o Elevador da Glória. E por isso eu penso que Carlos Moedas fez aquilo que tinha que fazer. Nem mais nem menos. Fez aquilo que tinha que fazer. Agora, toda a gestão da rede de transportes e tudo isso, se calhar, de facto, o país tem que olhar para isso de outra maneira. Portanto, no lugar de Carlos Moedas teria feito o que ele fez, não se teria demitido? Não me teria demitido. Eu penso que acho que Carlos Moedas claramente... se ele tivesse feito alguma intervenção, tivesse mudado o funcionamento, por exemplo, se ele no mandato dele tivesse feito uma alteração que fosse significativa e que tivesse de alguma forma ligação com o que aconteceu, aí sim ele teria responsabilidade política. Agora, que eu saiba, é algo que funcionava assim há muitos anos e esta tragédia, infelizmente, aconteceu. Fernando Alexandre, muito obrigada. Obrigado. Foi o Sob Escuta com o Ministro da Educação, Ciência e Inovação.